E aí, pessoal? Bom, nessa volta do canal aí, eu tô tentando vou tentar, né, fazer uns vídeos diferentes. E aí eu tava montando um roteiro pra falar sobre inteligência artificial, sobre IA generativa e tal, que tá na moda aí, né? Então, assim, não coincidentemente, eu tava navegando lá no Instagram pra ver outras coisas, né, dar aquelas olhadinhas nas fotos aí e tal. O que aconteceu? Uma propaganda me chamou a atenção, falando aí sobre um jogo de xadrez entre Gemini e ChatGPT. Eu gosto de jogar xadrez e tal, e aí eu fui ver a propaganda, né, o anúncio. Era um anúncio, vocês vão ver daqui a pouquinho, e aí eu vi o vídeo completo. E eu falei, pô, eu acho que é uma boa aqui pra fazer um tal do React. Ah, vou entrar na onda do React aí, mas o React de reação, tá? Pelo amor de Deus, não é React Native nem de JavaScript, não. Bom, vamos lá então. GPT para jogar xadrez contra o Gemini, a inteligência artificial do Google. E sério, o resultado dessas partidas aqui me impressionou muito, porque foi um massacre. Bom, aí assim, né? A gente já vê de cara que é uma propaganda mesmo de um curso, alguma coisa, porque ele tá falando, né, foi um massacre, você vai se impressionar, porque, óbvio, eles querem que você assista aí o vídeo até o final, né? Então, beleza, nada mais do que um bait. Inclusive, eu caí no bait, né? Eu caí, tanto que eu tô aqui fazendo esse react aí pra vocês, tá? Ao todo, eu fiz elas jogarem 20 partidas com diferentes aberturas. Só que antes de te contar o resultado final do match, eu vou te Sei lá, antes de eu te contar o resultado, você vai ficar aí assistindo pra poder comprar o meu curso. Bom, vamos continuar. explicar como que eu fiz isso e como você pode ter acesso ao código-fonte desse script para fazer os próprios testes, a como ter acesso ao histórico de todas as partidas que foram comentadas pelas próprias inteligências. Olha só, o negócio joga e comenta a própria partida, hein? É sensacional. Mas é legal, assim, né? Brincadeiras à parte, aí é legal eles disponibilizarem isso. Acho que isso é uma forma muito interessante do pessoal aprender, usar os diferentes modelos que tem, né? Eu acho isso bem legal. Artificiais do porquê que elas fizeram cada jogada em determinado momento. E a gente Aí já começa uma das coisas que eu fico um pouco assim. Puta, tô indo de longe demais no bait, né? Vamos estabelecer uma coisa aqui, tá? Talvez apareça algum especialista aí nos comentários, mas LLM é um tipo de modelo, ele não pensa. Tem lá os hacks, que são os reasonings, tá? Mas um LLM, ele é um gerador de alguma coisa, né? Eu vou comentar isso mais pra frente quando a gente for falar dos lances, tá? Mas assim, por que que ela explicou? Cara, não tem como um LLM explicar, porque ele não toma decisão. Então, tipo assim, ele não olhou, ele falou, vou mover aqui. Ou vou mover aqui porque eu vou sacrificar uma peça minha. Na verdade, ele gerou um movimento baseado no que ele tem de contexto, que é a posição atual do tabuleiro. Né? Foi isso que ele fez, né? Mas vamos continuar. E a gente vai analisar junto algumas partidas para poder entender um pouco como esses modelos pensam e modelo não pensa. Fica muito explícito também quais são os pontos fortes e muitos pontos fracos que elas têm aqui. Só que antes de começar, eu queria discutir um pouquinho do por que xadrez? Boa pergunta. É boa pergunta porque não faz o menor sentido você testar um modelo de LLM, né, que é um Large Language Model, onde o principal foco é gerar texto, gerar alguma coisa, ou encontrar informação naquilo para jogar, né? Não faz sentido, mas vamos lá. Para modelos de linguagem. Porque, claro, a gente está acostumado a utilizar ChatGPT, Gemini e esses tipos de modelos para buscar informações. Mas o que o xadrez tem a ver com? Não, mas isso é verdade, isso é óbvio, né? Por que ela é boa em buscar informação? Porque ele processa um monte de informação, um modelo, né? Um modelo grande, e aí ele consegue, pela lógica, por toda a questão de como funcionam esses modelos, predizer, por exemplo, predizer não que é uma palavra muito forte, mas ele consegue montar o texto de acordo com aquela repetição, frequência e mais um monte de coisa. Mas pensar, não. A ver com isso. E, na verdade, xadrez é um exemplo muito útil para a gente poder comparar a performance de modelos de linguagem. Porque sempre. Nossa, aí complica mais ainda. Porque até a análise de um jogo de xadrez, ele é subjetivo. Claro que você tem ali o resultado de quem ganha, ou quem perde, ou se empata, mas mesmo durante um jogo onde alguém pode estar com uma vantagem grande, aquela vantagem pode ser revertida num lance só. Então, você falar de uma coisa que gera texto, gera alguma coisa, processa informação para falar de análise de isso com xadrez é meio. Eu acho que é forçar a barra, pra falar a verdade. Porque sempre que um novo modelo sai no mercado, é muito difícil a gente saber se ele é melhor ou superior, ou quão melhor ou quão superior ele é em relação a modelos anteriores. Ó, aqui é uma coisa interessante que vocês viram que ele tá falando que quando sai um modelo é difícil, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele abre uma página, que é a página da Llama, da Meta, que fala como comparar isso objetivamente.
né? Como que você tem a performance comparada. Então, sim, já caiu numa contradição aí, né? Porque na prática, quando a gente roda um modelo, a gente tem acesso a um conjunto gigantesco de parâmetros e a gente não tem como saber de fato a qualidade daquilo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Então, por exemplo, Tem sim, tanto que o próprio Llama mostra isso, como você pode fazer essa análise dos resultados. eu diante do chat GPT aqui, eu posso fazer algumas poucas perguntas para ele e tentar... Ó, e aí a pergunta que ele faz, olha, até pega um exemplo ali, tá? Que possivelmente ele guardou isso, está no histórico dele e tal. Ah, tem como ajudar a planejar um dia relaxante que se concentre em atividades revigorantes para começar? Pode perguntar quais são as minhas maneiras de relaxar? Aqui, o que está acontecendo? Ele está pegando um input, e aí, como ele não sabe. Esse é um modelo onde, assim, o usuário pode não saber fazer o prompt, né, das perguntas. Então, o próprio modelo já tem. Quem programou deixou algumas perguntas prontas, tipo, de informações que ele precisa para poder gerar esse calendário, essa programação de um dia relaxante. E se ele fala assim, ó, eu adoro caçar e matar cachorrinho, tá? Ele vai, talvez, óbvio que hoje tem os guardrails, tem coisa assim, né, que não vai deixar, mas ele falaria, não, então vá dar um tiro nos cachorrinhos, né? Mas isso aqui é bem diferente do que você analisar um tabuleiro e dar uma resposta de um lance, né? Mas vamos lá. Tentar ir analisando essa resposta, mas isso não é útil quando a gente vai analisar um modelo contra um outro modelo. O ChatGPT 3.5, por exemplo, é estimado que ele tenha mais de 150 bilhões de parâmetros. Então, para isso, os pesquisadores... Olha lá, ele fala dos parâmetros, dos bilhões, agora ele volta para a página do model do Llama, onde ele fala como que você compara a performance, né? começaram a desenvolver uma série de testes diferentes. Essa tabela aqui, por exemplo, foi publicada... Ué, mas não era difícil de fazer isso? pela Meta quando lançaram o modelo Llama 3 e comumente outros modelos de linguagem costumam lançar tabelas semelhantes comparando modelos aqui nas colunas com diferentes tipos de testes. MMLU, por exemplo, é um conjunto de dados que a gente passa para um modelo de linguagem e avalia a qualidade das respostas que ele nos dá e eu posso... Ué, mas ele falou que era difícil avaliar, tá aí, ó, tem até com um gráfico onde ele mostra a distribuição, né, num gráfico, quando que foi o resultado esperado, como que não foi, porque assim, como funciona isso, gente? Basicamente é assim, quando você está fazendo testes de padrão, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho um teste em cima de uma... assim, vamos falar antes do LLM, né? Eu, no meu mestrado, eu trabalhei, por exemplo, com as ontologias, tá? Como que você testava se uma ontologia gerou um conhecimento ali, uma representação adequada? Você tinha padrão, o Golden Standard, são padrões de ouro, né? Assim, mais ou menos é isso que você tem aqui com os modelos, os LLMs, e aí você usa o Multitask Language Understanding. E veja que é understanding, né? Ou seja, ele está processando os parâmetros de entrada e mostrando ali depois, tá? Então, isso aqui, ele é assim uma forma de se testar a acuracidade do modelo frente a saídas e entradas já que são mais ou menos previstas, né? Então, ele consegue sim testar. Comparar modelos diferentes. Eles chamam de Multitask Language Understanding. Seria qual que é o entendimento geral dos modelos de linguagem para diferentes tipos de tarefas. Existe um conjunto de dados aqui para avaliar só a performance dos modelos de linguagem. Ué, falou que não tinha como, que era difícil avaliar, e por isso que ele ia usar o xadrez. A parte de matemática. Existem outros conjuntos de dados que tentam avaliar a performance no modelo para código. Será que elas conseguem de fato me ajudar a escrever bons códigos? Então, aqui, ele falou de matemática. Gente, é óbvio que o modelo em si não vai pegar lá e vai começar a fazer uma equação, uma integral, porque ele aprendeu matemática. Não, LLM não aprende nada. Você pode ter modelos matemáticos que usam o treinamento de uma linguagem, de um corpus, né, de uma base de dados, processam aquilo, mas ela em si não é um modelo matemático, ele em si não é um modelo de xadrez. Você pode ter uma engine de matemática que use LLM para fazer, por exemplo, aproximações, extrapolações e coisas assim. Mas se você falar que esse modelo pensa que ele resolve uma equação, você acha que o modelo chegou a falar, agora eu vou te aplicar Bhaskara? É óbvio que não é assim, né? E mesmo do código, por exemplo, ele fala, para avaliar se estou escrevendo código bem. Quem que julga que é o código bom ou não? Você processa um monte de código, você treinou esse seu modelo, você gerou os embeddings lá num monte de repositório porcaria. Entendeu? Então, assim, eu não gosto quando a pessoa tenta colocar na conta da IA ou do modelo uma coisa que está além do escopo disso, né? É como você querer que o guardinha de trânsito resolva um assassinato que aconteceu numa cidade, né? Então, por aí vai, assim, sabe? Mas vamos lá. Que modelos são melhores que outro. Ou seja, responder a pergunta que modelo é melhor que outro não é uma tarefa simples. A gente precisa primeiro reformatar a pergunta para algo como que modelo é melhor que outro para esta tarefa específica e nesta linguagem específica, nesse idioma. Aí eu concordo com ele, tá? Essa parte realmente, que você pode ter modelos que vão performar melhor em um tipo de tarefa do que o outro. Idioma específico, porque também é sabido que os modelos têm performances diferentes em idiomas diferentes. E um aspecto... isso aqui é legal fazer um comentário, assim, por exemplo, o ChatGPT, ele quando você manda um áudio lá para ele, né? Ele vai transcrever aquele áudio ou aquele vídeo, aí ele pega o que ele transcreveu e a partir daquilo ele gera os tokens, tal, que ele vai fazer o processamento.
Modelos multimodais, né, o mais famoso, acho que hoje é o do Gemini, que é o do Google, ele trata isso um pouquinho diferente. Ele processa diretamente o áudio, né? Ele gera os embeddings a partir dos bytes, vamos falar assim, do áudio. Quando que isso faz diferença, Neto? Por exemplo, você tem uma tradução, vou pegar bem prático, tá? Uma língua que é mais fonética, então coreano, chinês, alguma coisa assim, e aí você quer traduzir aquilo pro inglês mesmo, por exemplo. Esses idiomas, eles têm, por exemplo, variações no tom que podem querer dizer uma outra coisa, né? Então, se você só transcrever, talvez você perca um pouquinho de precisão. Isso também serve, por exemplo, imagina um serviço de atendimento ao consumidor, que aí sim, aí o pessoal usa muito o chatbot, mas pode ser uma busca, ou pode ser simplesmente uma entrada por voz. E aí você entender, pô, será que fazer análise de sentimento, por exemplo, né? Será que esse usuário tá muito puto comigo e tal? A análise de sentimento, ela vai ser infinitamente melhor, infinitamente não é exagero, mas ela vai ser muito melhor se eu processar o áudio de alguém falando. Porque eu posso chegar pra você e falar assim, vai se fuder, né? Ou eu posso falar, vai se fuder, cara. Então você tem essas diferenças de tons que um modelo que não é multimodal não vai pegar. Então isso também é uma coisa bem legal que ele trouxe, tá? Bem interessante de se falar. Um aspecto que é sabido que os modelos têm dificuldade é na parte de lógica. Existem alguns Por que tem dificuldade na área de lógica? Porque ele não é um modelo feito para resolver problemas de lógica. Ele é um modelo de processamento e geração, daí o nome generativa, de texto. De texto, de áudio, porque aí também essa vantagem de ser multimodal, por isso que os modelos evoluem até mais rápido. E você vê que o paper que ele pegou é de 2023, tá? Ele pega aqui, ele tá pondo aqui esse paper, ele foi depois modificado em fevereiro de 24. Eu procurei esse texto, você consegue abrir ele, e na verdade o que ele fala, ele tenta fazer o seguinte, ele pede eles dão prompts no LLM para resolver problemas de lógica, mais ou menos assim. E aí eles falam de logical reasoning, né, que é raciocínio lógico. Não confunda raciocínio lógico com um modelo preditivo, tá? Porque a decisão ele pode falar o seguinte, ó, o teste de, por exemplo, lá você tem o trem que vai passar num trilho, vai matar X e X pessoas, qual que você vai? Aqui não é esse tipo de decisão, tá? Aqui é mais um tipo de decisão específica de lógica mesmo, assim, inclusive talvez uma condição tipo 2 é maior que 3, não é. Enquanto o preditivo ele vai poder olhar aquele modelo e e te indicar um caminho. Então, por exemplo, você pode até usar modelos preditivos para comparação ou para tomar outro tipo de atitude, tá? Uns estudos que tentam montar testes de lógicas para que a gente possa colocar como um teste extra aqui. E o xadrez, curiosamente, ele engloba muitas das áreas que a gente tenta usar para avaliar um modelo de linguagem. Eu jogo xadrez. Não, aqui eu discordo veementemente. O xadrez tem várias análises que você faz. Você tem uma análise posicional, então eu te dou um problema e peço para você me falar qual que é a melhor resposta, mas você resolver problemas de xadrez não significa que você é um bom jogador de xadrez. Por exemplo, vou pegar por mim. Eu tenho um rating, que é um número que você que lá, por exemplo, o chess.com ou o Lichess, é o seu rating, digamos que o seu nível no xadrez. Para resolver problemas, o meu rating é quase 2.000, tava em 1.800 lá vai fumaça. Já o meu rating em partidas rápidas, de 10 minutos até, é de menos de 1.000, é quase que 1.000 e pouquinho. Então, assim, qual que é a diferença? É porque eu prefiro jogar partidas mais longas, eu prefiro jogar partidas onde eu tenho tempo para pensar. Então, assim, só aí a gente vê a subjetividade, que é você dizer que o xadrez é uma ferramenta para validação de um modelo de linguagem. Assim, eu acho que isso é forçar muito a barra, sabe? É legal que ele fez, tá, gente? Isso aqui de pôr pra jogar puto, eu acho super da hora. Mas assim, pra mim, pra você pôr isso como, olha, eu tô vendendo curso, olha que legal o que você tá aprendendo no curso, aí eu acho já forçação de barra, porque é como se você estivesse usando um martelo pra colocar um parafuso, entendeu? Jogo xadrez desde os meus 6 anos de idade. Vocês devem ter reparado que eu tenho aqui um tabuleiro aqui no fundo de xadrez, com até alguns livros de problemas, aberturas, estratégias do jogo. Assim, gente, eu falei que eu ia falar do cara, mas, pô, isso é táticazinha de venda das mais baratas, né? Isso é da tática de venda da mais barata. Ele tá fazendo isso para passar uma questão como fala? De credibilidade. Olha, eu jogo xadrez, viu? Então aqui, ó, eu tô fazendo isso. Cara, eu tenho aqui, eu tô mostrando, eu faço coleção de tabuleiro de xadrez. Eu tenho um monte de tabuleiro, compro o tabuleiro do Mario Bros, do Harry Potter, de pedra sabão, de madeira, isso não se dá conta, de impressora 3D, os caramba. Isso faz de mim melhor jogador do que ele, do que o Magnus Carlsen, talvez. Se o Magnus Carlsen, o cara tá tão saco cheio de jogar xadrez, o cara não tem nem tabuleiro em casa. Então, isso é uma tática. Isso que eu falo, que é muito forçação de barra, sabe? Pô, você pode fazer um vídeo de vendas, de mostrar um negócio, sem dar essa, olha, eu jogo xadrez, nossa. Mas vamos lá, vai, eu tô resmungando demais, né? Do jogo, é um hobby que eu tenho mesmo, mas eu prometo que eu vou tentar me abster de fazer análises muito profundas aqui do jogo. O xadrez tem um aspecto curioso que, por mais que o jogo ele seja um tabuleiro, ele seja um jogo físico, a gente tem que jogar de maneira analógica, as partidas de xadrez podem ser representadas por texto, ou seja, criou-se uma anotação.
Amigão, vários jogos são. Você pode dar a anotação dele, a descrição do jogo. Isso tem nada a ver com. Olha, isso é interessante que eu posso usar, cara. Gamão você tem isso, você tem coordenadas, dama você pode fazer isso, sabe? Qualquer jogo que você tenha como determinar uma coordenada num momento do espaço-tempo, você consegue ter uma anotação, né? Na verdade, existem muitas notações. Essa aqui é uma das mais comuns que a gente tem, que é a chamada PGN. Se eu não Bom, tá bom. Agora já talvez é um pouco de ranço meu, mas PGN não é anotação. PGN é formato. A anotação é isso aqui que tá no meio, ó. É anotação algébrica, anotação descritiva. Isso aqui é um formato de arquivo, tá? É como se ele falasse que o XML é uma anotação e não uma linguagem de markup, né? Mas tá bom, eu sei, eu que já tô também pegando ranço. Se eu não me engano, é Portable Game Notation. E aqui a gente coloca os dados estruturados de uma certa forma, indicando que movimentos foram feitos, o resultado de uma partida específica, aonde que eles jogaram, a data. E é assim que a gente tem acesso a partidas que foram jogadas há quase 500 anos atrás. Uma partida muito interessante, vocês podem encontrar na internet, é do Napoleão Bonaparte. Existem outras do Einstein jogando contra o Oppenheimer. Ah, cara, isso aqui é só pra. Isso aqui é pra encher linguiça, né? Enfim. Ele tá falando aí dos jogos, não tem nada demais. Caso vocês não saibam, existe uma modalidade do xadrez chamada xadrez por correspondência, que por muitos anos, e eu falo de mais de 100 anos atrás, pessoas jogavam xadrez trocando cartas com... Mas muito mais que 100 anos. É que eu tô pegando ranço. Mas, gente, aí também eu vou entregar a idade. Eu jogava isso aí, tá? Ó, tenho aqui, ó, Secheb, quer ver, ó? Secheb. Tá vendo? Clube de xadrez. Tal. Ó, que site direto dos anos 90 pra você aqui, ó. Era assim, pra você que é jovem, sites no começo aí era desse jeito aí, tá? Mas você vê, ainda hoje tem os mestres, tá? Você tem torneios online Aí hoje em dia o que acontece? Ninguém mais joga de carta. Acho que deve ter, você pode jogar por carta aí, tá? Mas hoje você tem servidores na internet que você se cadastra, internacional. Eu até tô num lá, eu jogo uns torneios internacionais, mas é diferente. Agora, antes desses jogos, ele falou que ele vai falar, vai durar anos, tá? Porque tem partida que você tinha 23 dias pra enviar em um lance, né? Agora você tem geralmente 1 ou 2 dias, tá? Mas, enfim, só curiosidade. Com outros. É sério, partidas chegavam a durar anos, 2, 3 Sim, anos, de uma sim. pessoa simplesmente colocando um tabuleiro em casa, mandava uma carta pra alguém com um lance que ela fez e a outra pessoa recebia, pensava e devolvia uma carta com... Isso é legal, porque isso é uma coisa que eu gostava. Geralmente, por isso que eu falei que até meu rating de resolver problema é melhor e tal. Mas isso é interessante porque, na verdade, mostra que você consegue fazer análise de uma posição só. E isso aí vai ser importante pro algoritmo aí que ele vai fazer, tá? Mas vamos lá. Com lance. E essas partidas se prolongavam por anos. Inclusive, eram, na época, as partidas melhores jogadas até a entrada dos computadores, porque os jogadores tinham muito tempo pra processar. E por que... Não, aí também é forçar a barra. Tem vários matches memoráveis. Kasparov, Bob Fischer, Capablanca, que são muito melhores que partidas jogadas por xadrez, por correio, tá? Então, aí assim, é subjetivo, é o que ele acha. Você vai pegar um monte de pessoal que trabalha, que joga xadrez, que comenta, que... Aí o meu cara também começa a forçar a barra de qualquer jeito, né? Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque modelos de linguagem, que como o ChatGPT, consomem texto. Partidas de xadrez históricos como esse que eu mostrei pra vocês existem de maneira absurdamente abundante na internet. Esse aqui, por exemplo, é o Open Database do Lichess, que é um site onde as pessoas costumam jogar xadrez. E só no mês de abril, ele possui aqui 94 milhões de partidas que foram jogar um conjunto... Mas, gente, calma. Aí vocês acham que o Llama 3, o Gemini, o GPT, o ChatGPT indexou todas essas coisas aí? É claro que não. Então, assim, calma lá. Entendeu? Porque quanto mais dados você coloca para gerar o índice, né, que a gente fala de os vector search para depois fazer a busca vetorial, então assim, ok, você pode pegar um modelo baseado no modelo de linguagem, agora implementando o Transformer lá, que é a base do GPT, a base do Gemini e tal, fazer um modelo especializado em xadrez? Pode. Mas aí... E outra, o quão relevante é você ter partidas de amadores. Então, assim, ok, o cara tá fazendo aqui, olha, você... Isso aqui continua sendo venda, né? Olha, tá vendo? Você pode pegar uma quantidade absurda de dados e colocar no modelo. Vamos lá, né? Conjunto de dados de 30 gigabytes. E a gente sabe que os modelos de linguagem são treinados com dados da internet, inclusive dados como esse. E o xadrez ele tem uma característica muito interessante que, dependendo do estágio da partida onde a gente se encontra, os jogadores costumam acessar partes diferentes do seu cérebro. Por exemplo... aí é informação tirada do... né? Não sei de onde. Assim, algo que a gente pode pensar que isso deve acontecer, porque, por exemplo, num começo de jogo, você tem poucas opções e você meio que memoriza quais são as aberturas. Então, por exemplo, eu gosto de jogar muito Caro-Kann no de pretas. Então eu estudei isso. E aí eu meio que sei de cabeça as várias linhas que eu tenho ali para jogar. Então pode ser que nesse momento meu cérebro está acessando mais a parte de memória. Pode ser que aí no meio jogo para frente eu vou estar com situações onde eu vou acessar mais um lado criativo. Então assim, mas bem, da onde ele tirou isso, né? Sei lá, instituto tirei do, né?
Exemplo, para o primeiro lance, a gente não tem muitas opções. A gente deve ter aí 20, 30 lances possíveis de serem feitos. Por exemplo, A3, A4, B3, G4. E a maioria dos lances, em geral, começam aqui com E4, D4. Para o segundo lance também, a gente vai ter aí 20 lances de resposta. Então, os melhores lances, até o lance 5, 6, 7, eles já estão meio bem documentados. As pessoas já decoraram isso, já fizeram muitas vezes isso. Essa aqui, por exemplo, quando o branco começa com E4 e as pretas respondem com C5, é chamada defesa siciliana. E eu tenho até um livro aqui que aborda só a defesa siciliana. Pô, amigo, deixa eu te contar que tem livro da siciliana, da indiana, Caro-Kann, Junco-Piano. Não é só porque tem um livro que representa alguma coisa, tá bom, vai, é meu ranço, tá bom, tá bom, tá bom. Então, esses primeiros lances todos aqui, a gente costuma dizer que eles são teóricos. Já existe um certo conhecimento sobre quem estuda xadrez, sobre quais são os melhores lances a serem feitos aqui, sem que o jogador precise calcular. Ele pode decorar, de certa forma. E à medida que o jogo avança, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai chegar numa posição que nunca foi jogada até então. Aí, outra também que ele tirou daquele lugar, né? Porque assim... você vai inevitavelmente chegar na posição que nunca foi jogado? Duvido. Duvido. Por quê? Você tem não sei quantos mil anos que se joga xadrez. Talvez não registraram, talvez você não jogou essa partida, mas, assim, é óbvio que em algum momento essa posição pode ter sido chegada, e ele não pode afirmar isso, não, inevitavelmente. E isso, inclusive, diz o porquê que você vai mais rápido, qualquer partida de xadrez vai mais rápido no começo, e depois vai ficando mais devagar. Então, assim, cara, não precisa forçar a barra, né? O vídeo tá legal, assim, então, mas, pô, os caras também forçam a barra desnecessariamente, né? E é a partir desse momento que a gente tem que calcular. E quando eu coloco... Então, e aí ele quer que você fale assim, agora eu tenho que usar IA. Porque agora eu tenho que fazer o curso lá, porque eu vou precisar de uma ferramenta para calcular para mim. Não. Coloco o ChatGPT para disputar xadrez com Gemini, eu vou estar testando qual que é a capacidade desses modelos encontrarem partidas que já foram jogadas na base histórica. Mentira. Aqui ele tá muito errado. Aqui ele tá muito errado. Por quê? Geralmente você tem... Ele não iria numa base de dados e fala assim, ó, essa posição, quais são outras partidas que isso aconteceu? Cara, tem engines que só fazem isso. E elas demoram para fazer isso. Não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa que você faz uma busca ali e já sai. Tem engines que você vê, você compra isso. Então, não. Outra, como essas informações são processadas, por que os modelos, os LLMs, eles conseguem ter essa capacidade? Porque eles geram tokens e armazenam isso em vetores, e aí você vai achar aquilo dentro de um vetor. Lá não vai ter uma referência, que aquela partida é uma partida de tal. Tá? Então, assim, não. Simplesmente não. Ele não vai numa base e olha isso. Ele vai olhar dentro dos vetores que ele tem, situações similares àquela, e aí ele vai falar assim, qual que tá próximo disso agora? É isso que ele faz. Que inclusive eu gosto dessa explicação, um dos treinamentos que eu tive no Google, né, com um dos criadores do Gemini, antes era do Palm, do Gemini, um dos caras lá dentro das pessoas que desenvolveu junto com o DeepMind, a melhor definição que dá para ele é assim, é um mega corretor, um teclado automático, autocorretor de telefone celular. Porque ele pega a frequência, ele pega a distribuição tal, e vai te sugerindo as coisas. Só que ele faz isso num contexto tão grande que ele monta texto, ele monta planilha, ele monta código. Agora, falar que ele vai buscar numa base de dados, cara, isso tá errado. Isso está conceitualmente errado. Se você pegar o conceito de um LLM, isso aqui não acontece. Ele pode, junto com o LLM, usar uma busca vetorial por similaridade uma base de partida de xadrez? Pode. Isso acontece por padrão no ChatGPT e no Gemini? Não, não acontece. Você teria que fazer um tuning disso, alguma coisa assim. Tá? Então, não, isso não acontece. Histórica. E uma vez que eles passaram essa memorização, eles vão começar a utilizar a parte lógica. A gente vai poder visualizar tudo isso. Mas também não. Ele não usa a parte lógica. Esse que é o ponto. LLM não pensa. Tá? Vai ter um vídeo aí, talvez quando você estiver assistindo isso, já tem esse vídeo. LLM não pensa. LLM é um modelo de linguagem, Large Language Model, tá? E aí, nesse modelo... Por que eu tô repetindo a palavra modelo? Porque é o seguinte, é um modelo, não é um motor de inferência. Você pode ter motor de inferência que usa um modelo para fazer uma predição, mas você fala assim, eu perguntei pro ChatGPT, eu perguntei pro coisa, e aí eu vou... Não, tá errado. Ele gerou o texto... Porque a sua pergunta é o prompt. E aí ele gerou o texto de acordo com aquilo que ele tem na base dele, no que ele já processou. Só que isso não é indexado, não é porque assim, até seria impossível. E aí assim, eu vou deixar o link, quem tiver interesse, leia o artigo sobre Transformers, que é como há a possibilidade de se manter o contexto e gerar esses modelos grandes. Cara, aí vocês vão entender que isso que ele tá falando é forçação de barra, para não falar mentira, porque tem um fundinho de verdade, tem uma busca ali sequencial, que ele vai usar uma vector search, proximidade. Você poderia chamar isso de um raciocínio, tá? Tem artigos que chamam isso de raciocínio, mas aí falar que ele pega e memoriza essa posição daí por diante... Não. Você tem, por exemplo, o AlphaGo,
que usou deep Learning, né? Ele aprendeu de fato, ele tem uma rede neural montada para jogar Go, ele aprendeu a jogar Go, ele tem um motor de inferência onde ele traça todos os caminhos das próximas jogadas e analisa quais são as mais prováveis de acontecer, e aí ele escolhe qual que ele vai fazer. Mas isso é um motor totalmente diferente do que o MLLM. Então, isso que ele tá falando aqui, assim, é muita forçação de barra. É muita forçação de barra. Mas antes de analisar as partidas com vocês e contar o resultado desse duelo entre ChatGPT e Gemini, eu quero analisar um pouquinho só em alto nível o script para vocês entenderem como eu fiz isso. Para quem já assina Asimov, a gente colocou um tutorial passo a passo de como esse projeto todo aqui foi construído, o porquê de cada biblioteca em cada... Tá, não tô criticando, vai lá se você achou da hora. Eu achei massa, eu fui olhar o código-fonte dos caras, tudo. Eles têm vários vídeos legais no YouTube, tá? Eu falei, eu não tô criticando, eu não sei a fundo nada sobre essa escola, não conheço, tá? Eu tô comentando esse vídeo. Então, mas tá certo, é isso aí. Esse vídeo é para vender. Em cada momento, para que vocês entendam não só como adaptar e otimizar esse projeto, mas pegar esses conceitos e aplicar para projetos completamente diferentes que são ligados às tuas necessidades. Então, galera do YouTube, não fiquem brabas comigo, porque é um tutorial relativamente extenso, mas eu coloquei não só as partidas, como todo esse código-fonte aqui para quem quer explorar meio que freestyle, nesse repositório aqui do GitHub de maneira totalmente gratuita. É o eu vou deixar os links na descrição também, mas vocês estão vendo o vídeo, vai lá também. Vou deixar o vídeo do cara linkado, óbvio, tá? Repositório é legal, também organizadinho, acho que vale sim como estudo, tá? LLM Chess Arena no repositório da Asimov Academy. Basta clicar aqui no link da descrição. Então vamos lá, em alto nível, como é que eu fiz algumas coisas? Só essas coisas que às vezes me dão um gatilho. Ele falou, você quer no repositório da LLM e tal. Não, você tá na entidade, organização lá que tem aqui, né? Ele fala aqui, né? Que tá na organização e tal. Opa, acho que eu fui demais. E aí, mas não é. Quem já começou a estudar aplicações com inteligência artificial com a gente lá, já sabe que modelos de linguagem, eles diferem um pouco da programação tradicional via algoritmos pela questão da precisão. Então, aí tá vendo? É isso que eu falo. Às vezes parece que esse cara, não sei, tá? Não conhece a pessoa. Parece que eles colocaram alguém do marketing pra falar um texto pronto aí. Ou alguém... Cara, qualquer programação, ela é um algoritmo. Se você dá uma instrução para o computador, você pode ter um algoritmo que ele é procedural, que ele é funcional, que ele é quântico, se for o caso. Mas assim, você é um algoritmo. Se você dá as instruções de que forma que ela seja, isso é um algoritmo, tá? Então, pô, sabe? Ok, talvez é um preciosismo meu? Talvez. Mas vamos lá. Tradicionalmente, a gente costuma construir software dando uma sequência de passos que o computador tem que seguir para atingir certo resultado. Essa é a lógica de um algoritmo. Ele vai seguir aquela estrutura e vai ter sempre o mesmo resultado. O problema é sempre o mesmo resultado. Você nunca fez um deploy na sexta-feira, não, né, amigão? Essa estrutura é que a gente só consegue resolver problemas que a gente conheça precisamente qual a sequência de passos. Programação para o modelo de linguagem ela é um pouco diferente, porque modelos de linguagem eles são estocásticos, eles são... Então, né? Lógica fuzzy, você nunca ouviu falar, então, né? Tem várias coisas que você não sabe exatamente, você não é determinístico, né? Então, assim, isso que eu falo, cara. De repente o cara é um baita programador, tá? De repente o cara é foda, mas esse negócio me pega um pouco, cara. Eles são aleatórios, às vezes a gente dá um input pra ele e ele vem com respostas completamente diferentes. Isso... Não, ele não é aleatório, ele não é aleatório, é aí que é o ponto. LLM, IA generativa, ele tá gerando pra você de acordo com o input que você dá. Na hora que você pediu alguma certa coisa, você pode ter mudado o prompt. Alguém pode ter calibrado alguma coisa. Pode ter mudado algum tipo de... Então, assim, não é que ele dá completamente diferente. É porque ele está gerando o texto. Então, realmente, e é até proposital que não gere sempre os mesmos textos. Porque senão, inclusive, ia ficar parecendo sempre a responder do mesmo jeitinho. Porque as pessoas vão dar prompts poucas variações, às vezes. Então, não tem nada a ver. O algoritmo, não sei o quê. Cara, puta, tá bom, vamos lá. Isso é bom e ruim. É bom no sentido de que um modelo de linguagem consegue fazer coisas que a gente não saberia nem como dizer para o computador. Mas o ponto negativo é que... Lógica fuzzy serve mais ou menos por isso. Você tem um algoritmo que está sendo treinado, está sendo alguma coisa, você pode ter um algoritmo de lógica fuzzy, nebulosa, onde ele vai achar ali um melhor para você, sem que você necessariamente precisa saber como chegar naquilo lá, tá? É que ele vem a um custo de precisão, eles costumam errar bastante, e a gente até fala um pouco sobre isso na parte de construção de agents com AI, que os... É que eles erram, eles geram uma saída que você não era que você esperava, é só isso. Projetos são muito incríveis, eu acredito que é o futuro da programação, mas a gente tem que saber lidar com as imprecisões que os modelos podem causar. Então, no caso do xadrez, eu tive que utilizar uma biblioteca do próprio Python chamada Chess para poder gerenciar as regras por mim. Essa parte aqui, ela fica determinística. E eu estou utilizando... Sim, que é um jogo determinístico, você tem regras, você tem um número de pés, tabuleiro, se você queria
Aqui as principais classes que a gente costuma utilizar do LangChain, geração de prompt, os modelos específicos aqui do ChatGPT, do Google e algumas bibliotecas do Python adicionais aqui. O que eu fiz? Para o modelo do ChatGPT, eu estou utilizando o ChatGPT 4o, que é a última versão nesse momento, com uma temperatura de 0.1. Às vezes acontece dele ficar um pouco travado em algumas situações, não saber muito bem como sair de um certo looping. Esse Que looping? Não tem looping. Ele vai gerar para você o negócio. E pode ser que você deu pouco contexto ou que ele não conseguiu gerar aquilo que ele que estava ali dentro de algum guarda-reio, alguma coisa, e ele é assim mesmo. Então você baixa a temperatura para tirar essas travas, né? Só isso. Temperatura nesse caso é do tipo, o quão eu quero que você seja preciso com isso. E óbvio que isso vem a um custo de processamento, né? Então por isso que ele põe em 0.1. Esse 0.1 aqui permite que ele seja um pouquinho mais criativo. E o mesmo vale para o Gemini. E aqui embaixo as duas Porque quanto mais temperatura, mais trava ele tem. É mais ou menos isso. Vão receber o mesmo prompt. Eu disse para elas, você é um grande jogador de xadrez. Isso, só antes de continuar o prompt. Isso já é um problema. Tem vários artigos aí de pessoal também que analisa as IAs e sabe que tem prompts que eles são otimizados por Gemini, prompts que são otimizados por Llama, prompts que são otimizados por ChatGPT. Por quê? Porque eles são treinados de maneira diferente. O ChatGPT é um modelo puramente textual, o Gemini é um modelo multimodal, eles têm quantidade de parâmetros diferente, quantidade de contexto diferente, então você passar o mesmo prompt já mostra um pouquinho, pelo menos, de desconhecimento das ferramentas, ou também tinha que fazer isso logo para apresentar o vídeo que o marketing estava pedindo, então beleza. No momento estamos jogando uma partida e você joga com a cor, a variável cor que eu vou passar para cada um. Olha, presta atenção, né? Ele tá falando aqui que o cara, que a IA é um Chess Grandmaster. Grandmaster, ele tem é uma graduação, tá? Ele falou coisa, você é um jogador e tal. Existe Grandmaster, International Master, tal. Isso são gradações do xadrez de acordo com os torneios que você ganha, as normas, tá? Blá, blá. Cara, isso aqui tá dizendo que o cara joga no um dos mais alto níveis do xadrez, tá? Então é como se estivesse falando assim, tô conversando aqui com o Bob Fischer, com o Kasparov, e eu quero que esse cara me retorne aqui qual que é o melhor movimento, que aí ele vai acabar de explicar, quer ver, ó? Cada uma delas. Eu vou te dar o último lance que eu fiz, um histórico da partida e a posição do tabuleiro atual. Você deve analisar essa posição e encontrar o melhor lance. Eu não disse nada. Ó, aqui, pra quem joga xadrez, né, eu tenho até um livro aqui, isso aqui, você sabe, tem até vários problemas, que você dá o próximo, mate em 3, mate em 5, mas às vezes você tem isso já, porque quando quem monta um problema de xadrez, esse problema de xadrez, ó, chesspuzzle.net, quer ver, ó, deixa eu mostrar um, por exemplo, aqui, vamos fazer a transição, então, aqui eu peguei qualquer um, tá? Então, aqui ele fala assim, ó, branca para mexer, para empatar o final de jogo, né? Então ele quer que eu mostre o movimento. Isso aqui é totalmente diferente de jogar xadrez, do tempo de uma partida, tá? Por quê? Porque quando ele fala aqui, ó, dá o melhor movimento pra quê? Neto, mas eu consigo pontuar assim, você consegue pontuar no xadrez, você consegue pegar quem quer quem lá e tal. Mas isso aqui, se você não estiver resolvendo um problema, esse prompt tem um problema já. Se você tem problema, desculpa a cacofonia. Se você não estiver resolvendo puzzles, né, quebra-cabeça, esse best move tem um problema. Porque e se há uma compreensão de que está em desvantagem material, eu quero tomar mais peça, eu vou tomar um outro movimento. Então isso aqui já é esse prompt já não, eu não gosto muito, entendeu? Nada sobre como, tá tudo no prompt. Eu não quero que como, seguindo a regra do xadrez, analisando as peças e movendo. Ela use nenhum caractere especial na resposta, e eu quero que a resposta venha da seguinte forma. Em primeiro lugar, ela vai me devolver uma resposta utilizando a notação SUN, que é a notação algébrica do xadrez, em inglês. Aquela E2, E4... Aí ele põe em inglês porque pode ser tipo assim, cavalo N4, em inglês, porque seria C, né? Mas aí no inglês é o K, de knight, que é de cavaleiro, né? Enfim, tem essa diferença. E uma explicação em português, para que a gente consiga ver aqui, de por que ela fez o lance, e não mais do que 3 sentenças, para ficar uma coisa relativamente mais fácil. Cara, e aqui é interessante, que é o seguinte, olha só o que ele fala. Não, você faz um movimento, acha o melhor movimento. E aí, dá uma explicação. Mas assim, não há nenhuma, como que eu posso falar, embasamento de que essa justificativa ela é uma justificativa real. Mais uma vez, isso aqui é uma inteligência artificial generativa. E ele está pedindo, gere uma explicação. O porquê você escolheu o movimento. Ele não escolheu o movimento, ele gerou o movimento. Né? Então ele vai pôr qualquer coisa, velho. Ele vai pegar, por exemplo, qual que é a frequência? Eu consigo processei aqui, e sempre que fala que moveu um peão para E4, vai falar que moveu o peão porque tem uma defesa do centro, por exemplo. Qualquer um que começa a jogar xadrez sabe disso. E aí, ele vai gerar. Ele não tá explicando racionalmente porque ele é LM, não pensa. É só por isso. Fácil de se analisar. Então aqui vem a parte interessante, porque eu vou utilizar a classe do Python de xadrez, que é o PyChess, Essa classe é legal. E ele possui uma função chamada board
push move. Ele passa uma string de texto, jogo pra ele e faz um lance. E eu pedi pros modelos de linguagem me darem a notação no formato SAM. Só que como eu comentei que os modelos, mesmo a gente instruindo eles, nem sempre a gente vem com a mesma resposta, eu precisei criar um modelo juiz que ele vai estar conectado com o PyChess e ele vai receber essas jogadas dos jogadores e garantir que elas estejam formatadas no formato que o PyChess precisa. Então são 2 modelos de linguagem jogando com um juiz aqui no meio, garantindo apenas que a jogada específica esteja na posição certa. E eu sempre... E aqui, olha só. Olha mais uma incongruência aqui, né? Que é o seguinte. Você falou que o cara é um Grandmaster no seu prompt. E pediu o best move. Como que o best move não vai ser válido? Você tem que colocar um juiz no meio. Porque esse negócio não escolhe o melhor. Ele gera um lance de xadrez que apareceu mais vezes ou com uma maior frequência dentro de uma certa lógica de similaridade dentro do modelo. Ele não está planejando uma jogada, entendeu? Então, assim, é óbvio que precisa ter um negócio desse, porque possivelmente... E aí, né, tem que fazer minha meia-culpa, porque eu fiz isso, só que manual. Eu montei um xadrez e fui eu jogando contra o Gemini, na época até o ChatGPT. E, cara, direto, ele cagava, dava uns movimentos tudo errado. Então, por quê? Porque ele não gera o melhor movimento, porque ele não consegue fazer isso. Assim, às vezes ele vai acertar? Vai. Por exemplo, no começo do jogo, tem menos opções de movimento. Então, ele tem mais chance de gerar um movimento que é mais perto, que é mais próximo do melhor movimento. É assim, ó, eu te dou uma moeda e falo, você acha que é cara ou coroa? Você tem chance de 1/2 para acertar. Você acha que é mais fácil acertar o cara ou coroa? Ou te dar um dado D20 de jogar RPG e falar assim, que número que vai cair? Entendeu? É quase a mesma coisa. Porque quando o jogo começa a aumentar, você tá no dado de D20. Então ele vai dar um monte de movimento que ele vai encontrar de acordo com o que ele processou. Quais são os movimentos que aparecem mais próximos um dos outros no corpus de textos que eu processei? Ah, isso aqui. E aí, quando esse texto aparece, qual que geralmente, o que tem de sentença perto? É uma explicação zona padrão. Então, é óbvio que você precisa ter um negócio desse, né? Porque ele não vai nem ser... Enfim. Vamos lá. Sempre passo para elas esse template aqui. Aqui está o histórico da partida. Passo o histórico, que seria basicamente um PGN da partida. Isso aqui é o histórico, vai entrar aqui. Eu reforço qual último lance foi jogado e eu digo para ela fazer o melhor lance. Não precisaria. Você passa o PGN e fala, esse é o formato... Cara, era como eu fazia. O formato, a partida está nessa posição. Pá, você entrega o PGN. E aí fala, a partir dessa posição, sugira ou fale a próximo movimento. Você não precisa reforçar, isso não adianta nada. O contexto que foi processado já estava antes. Se ela devolver um lance que naquela situação é um lance inválido, por exemplo, ela pede... Ué, não é um Grandmaster que vai devolver o melhor lance? Como que esse lance é inválido? Para mover a torre para B2 e essa jogada é impossível, o juiz ele vai comparar essa situação e dizer para ela assim, cara, olha só, este é o board atual, ele vai dar uma foto do Ô Grandmaster, você não sabe jogar não, mano? Você errou aí o negócio, ó. Presta atenção aqui, ó, presta atenção. Tabuleiro. Para isso ele vai utilizar o PyChess. Aqui tá o histórico, esse foi o último lance jogado, e nessa posição tu só pode jogar esses lances aqui. Essa lista de lances válidos, que ele também puxa do PyChess. E por quê? Porque ele dá um prompt maior aqui, partindo do princípio que o modelo não soube avaliar com esse prompt pequeno quais eram os lances válidos. Cara, como não? Ele só tem uma função. Você passou pra ele o negócio, o contexto e pediu pra dar o melhor movimento. É porque ele não dá o melhor movimento. Deixa eu te contar. Não queria ser eu te dar essa notícia, mas ele não encontra o melhor movimento. E algumas vezes o movimento que ele vai sugerir vai coincidir com o melhor movimento. Mas não é. Tá? Não é. Não é. Desculpa. Vamos ver que isso acontece bastante. E diz assim, cara, escolhe Isso acontece bastante. Pô, bicho. Porra. um desses aqui. Você deve escolher um dos lances válidos. E basicamente é isso. Eu fiz uma iteração para que elas jogassem aqui várias partidas diferentes, às vezes o Gemini de brancas, às vezes o Gemini de pretas. Quando eu rodo esse script aqui, a gente começa com a partida. Então ele já começa com o lance, começa com E4. Legal, legal. Aqui eu coloquei, nesta rodada aqui, o chat GPT de brancas e o Gemini de pretas, e eles respondem pra mim. Cara, devolvo com C5, aqui quem jogou no caso foi o Gemini. A jogada C5 é uma resposta popular à sólida abertura do peão rei, controlando o centro, tá certo? Preparando o desenvolvimento das peças pretas. Essa jogada leva a um jogo dinâmico com chance para ambos os lados. Correto. Claro que é correto. Imagina quanto de documentos ele processou que tinham essa descrição, mas não necessariamente quem fez o C5, por exemplo, dominou a partida. Quem fez o C5 ganhou a partida. É óbvio, é só... Você entendeu? É generativo. Mais uma vez, LLM não pensa, né? Ela pegou e jogou um livro de xadrez e devolveu um C5. E esse new move aqui foi o juiz interpretando esta resposta aqui e extraindo exatamente o que o PyChess precisava. Interpretando nada, ele só repetiu lá a parte, lembra que ele mostrou? Não é que ele tá interpretando nada. Que o PyChess só consome informações assim, C5. Ele poderia interpretar se ele enviasse isso como contexto. Olha, ele falou isso aqui, você concorda com isso? Você não vai mover diferente?
Então ele viu que tinha um C5 aqui, tirou todo esse lixo aqui, colocou o C5 e passou essa descrição para a partida na parte de documentação. Então é agora que vem a parte legal, que a gente analisar uma partida dos dois e vendo as explicações. Bora lá. Então eu escolhi aqui uma pérola. Bom, eu vou começar. Ainda tem 7 minutos de vídeo dele e eu já tô quase estourando aqui muito tempo desse vídeo nosso aqui. Eu vou analisar uma só dos comentários e depois a gente já passa para as conclusões aí, tá? Que eu achei. Gemini jogando de brancas, ChatGPT jogando de pretas. O resultado final, já vou dar um spoiler aqui, já tá aqui, ChatGPT venceu. Agora vamos ver como. Legal, tá no como. Primeiro lance, ChatGPT me disse que escolheu D5, porque é uma resposta clássica ao lance das brancas. Vocês vão ver que no começo eles não costumam errar muito. Até vou... Porque, lembra que eu te falei do negócio de jogar a moeda pra cima? Aqui no começo você tem poucas opções de movimento. Então, a hora que ele gera um movimento dentro desse contexto, ele tem poucas chances de errar. É isso. Voltando na partida, vocês vão ver que daqui a pouco eles já começam a alucinar. Então o Gemini devolveu com E4. Cara, no xadrez esse lance é bem incomum. Não é bem comum, não. Isso é um sacrifício, mas não é um lance que um Grandmaster faria. A abertura da rainha, pra mim a abertura da rainha, peão dama seria aqui D4, é uma resposta sólida ao lance D5. Não é sólido nada, cara. Ninguém joga isso, é bem raro. Controlando o centro do tabuleiro, na verdade tu dá um peão, é um gambito, isso aqui. Não, gambito não é isso, mas enfim, então, aí vamos lá, de novo, né? É isso que eu tava falando pra vocês. Aqui, o que ele faz é gerar. Ele não tá justificando. Na verdade, é que assim, ele pegou aquela posição, aí analisou, ele não foi numa base de dados. Porque se ele fosse numa base de dados e fosse pegar as mais que acontece, ele jamais ele concorda que assim, quase ninguém joga E5 depois de D4, E5. Geralmente você vai jogar ali um C, você vai jogar um C3 ou até um C4, na verdade, ali, tá? Mas na verdade ele só gera, gente. Isso aqui é um gerador. É tipo um gerador de lero-lero. É isso. Você falou, dá uma justificativa pra esse lance que você fez. Ele escreveu. Só que é o seguinte, lembra que ele é um grande autocorretor. Ele saiu catando trechos, tokens, que estão mais próximos do token desse movimento, lá na base gigante que ele tem. Dessa maneira, ele consegue justificar. Ele falou, então, muitas vezes que apareceu E4, foi isso que apareceu. É só isso. Entendeu? É busca vetorial. Essa jogada abre linhas para o desenvolvimento das peças e prepara para o avanço do peão rei para E4. Ou seja, o Gemini disse que ele jogou E4 para preparar E4. Faz muito sentido. Tá beleza? Sim, porque inclusive elas não são conectadas. Cada vez que tem um movimento, ele joga um prompt para lá. Se ele joga um prompt, o contexto que existe é aquilo que ele passou. Você tem um contexto da anotação lá do PGN, mas você não tem um contexto naquele momento. Então ele fala assim, agora eu quero fazer isso. E aí que eu tô falando, ele gera o texto. Então, assim, eu sei que é legal, isso aqui, super legal programar isso aqui, mas isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui não demonstra nada de que um é melhor que o outro, que um é tão potente e tão preciso que o outro, assim, tá? Não demonstra nada disso. Só pra falar que eu não tô viajando, eu abri aqui, ó, Chess Opening, tá? Do chess.com, ele tem o Opening Explorer, um explorador de aberturas. Então, se vocês verem aqui, ele tinha feito D4, D5, e ele jogou um E4, falou, quase ninguém joga isso, tá, bababá. Olha só, E4 é o gambito do, como fala? Blackmar Gambit, é um gambito, então, né, eu falei que não era mais E olha só, dentro de óbvio que ele tem bem menos, mas ó, dentro de um universo de todos os milhões que tem, ó, ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º lance mais jogado. Então, é óbvio que o que aconteceu? E olha só, olha que interessante. Quando você joga E4, ele fala que 59% das partidas são ganhas pelas brancas. Então, a hora que eu venho aqui, ó, e ele vai tomar a dama, toma E4, agora eu vou ter um cavalo C3. Que aí eu tô ameaçando aqui. Mas o ponto é, isso acontece. Isso acontece. Então, quando o GPT ou o Gemini, não sei quem foi que jogou lá, o que ele tá fazendo eu tenho na minha base, eu tenho no que eu processei no meu vetor, partidas que aconteceram com isso. E depois a gente tem comentários de partidas onde está escrito exatamente o que está escrito aqui. É só isso, tá? É só a geração de texto. Ele não está raciocinando para dar essa partida. Beleza. ChatGPT capturou, tá? Eu não vou nem continuar muito aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pulo mais pro final mesmo, onde ele faz algumas considerações e tudo mais. Então eu dei uma adiantada aqui, vamos ver o resultado do match então. Muito melhor. O resultado que eu encontrei, quando o ChatGPT jogou de pretas, ele venceu 9 partidas e perdeu uma. E quando o ChatGPT jogou de brancas, ele venceu 8, perdeu uma e empatou uma. Então o resultado final foi 17,5 pro ChatGPT a 2,5 pro Gemini nos meus testes. Espero que vocês tenham gostado. 20 testes para um universo de xadrez, né?
né, não é nada, né? Gostado da brincadeira, tanto quanto eu gostei de fazer ela. Possam baixar o estudo aqui, brincar um pouco. Fazer é Isso não legal. entenderam nada Fazer é legal. Programar isso aqui, vários outros testes é legal. do que eu falei, mas mesmo assim querem aprender a programar com modelos de linguagem e aplicar para as coisas do dia a dia de vocês, para desenvolver projetos para a sua empresa. Beleza, obrigado, né? Mas é isso aí, pessoal. Assim, só reforçando, tá? Não é nada contra o pessoal das Imove Academy, não é nada contra o cara que fez o vídeo e tal. Eu achei até legal o código, assim, é bacana, eu tinha olhado, eu tinha visto aqueles artigos e tal, e eu até tinha feito uma coisa pra cima, mas na mão, né? Mas assim, a mensagem que eu queria passar aqui pra vocês é a seguinte: LLM não pensa. Então, cuidado quando alguém fala assim, não vou fazer uma ferramenta que vai usar isso para fazer uma análise matemática. Não é talvez o melhor modelo para isso. Tá? Toma cuidado com a forma como você usa. Entenda a ferramenta que você está usando. Beleza? Bom, e aí, você achou o quê? Eu falei muita besteira? Tem alguma coisa que você quer dar uma comentada? Deixa aí, vamos trocar umas ideias no comentário. Pô, deu aí talvez 50 minutos de vídeo, mas eu me diverti gravando, espero que você tenha se divertido assistindo aí, beleza? E até a próxima, pessoal. Um abraço, até mais.